Abra sua Bíblia em Hebreus 13, verso 20 e 21. Enquanto você abre, deixa eu dar uns avisos preciosos. E nesses avisos, eu quero chamar aqui a tia Fabiana, Natália, Luciana, Camila, as crianças aqui na frente, para a gente orar. Elas vão ter o culto. Pode mandar seu filho, sua filha para o cultinho ali atrás. Graças a Deus voltamos ao nosso culto. Estamos muito felizes com isso. E quero dizer a você, pai, preste bem atenção nesse aviso. O Ministério Infantil da Igreja, vai estar ali na frente com duas mesinhas. Infanto juvenil, né? Até de 2. Se você tem filho de 2 a 14 anos, você vai dar o nome e quantos filhos você tem. Ali a tia vai estar ali com a mesinha. Por quê? Dia 4 de dezembro, um sábado à tarde, 4 da tarde, o Ministério Infantil vai ter um chá com os pais aqui atrás, para oferecer ajuda para os pais e pedir também ajuda para os pais, para que juntos possamos somar força e ajudar nossas crianças e nossos adolescentes. Qual é a proposta do Ministério Infantil e de adolescente? É apresentar para eles o plano da salvação, da faixa etária, do menor até o maior, na linguagem deles. As professoras vão apresentar o plano da salvação para eles. Então você vai dar o seu nome, quantos filhos, de 2 a 14. E dia 4 de dezembro, um sábado à tarde, vamos ter um chá aqui com os pais. Se você puder vir, vai ser um prazer. Nós vamos conversar, nós vamos falar a nossa proposta, os nossos objetivos que queremos alcançar com nossas crianças. Essas crianças, a Bíblia diz que família tem que trazer seus filhos e ensinar nos caminhos do Senhor. Ensina teu filho nos caminhos do Senhor. Quando ele crescer, não se desviará dos caminhos do Senhor. Amém? Então, vai estar duas tias ali, né, Luciana? Para colher o seu nome e quantos filhos você tem em faixa etária. Estenda sua mão. Pai, em nome de Jesus, oramos por essas crianças, pelas tias. Que o Senhor abençoe, Deus, no teu nome. A minha oração, Deus, é que o Senhor preserve, conserve cada criança debaixo da tua potente mão, para que nenhum mal suceda, para que nenhuma tentação e atração desse mundo mal venha atrair nossas crianças, mas que elas sejam guardadas, ó Deus, pela tua poderosa mão e pelo teu olhar, Senhor. Guarda, Deus, abençoa as tias que vão ministrar, que elas possam aprender, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, amanhã à noite, aqui depois da oração, nós temos aqui na igreja oração de 6 às 7, segunda, terça, quinta e sexta. Amanhã, após a oração, a gente vai ter uma reunião com a liderança e os diáconos, para já ver a data do culto de Natal, culto de Ano Novo e o batismo que vamos ter dia 5 de dezembro. Nós vamos ter, antes do batismo, dois encontros aqui na igreja. Preste bem atenção, você que vai se batizar. Quarta-feira, você precisa vir no culto para a gente já ter a primeira conversa aqui, certo? Você vai ouvir uma mensagem sobre a importância do batismo. E dia 29, a última segunda-feira do mês, nós vamos estar aqui na última reunião, já para a preparação para o batismo, dia 5 de dezembro, tá certo? Então a gente vai dar essas informações, quarta-feira aqui na igreja no culto, e dia 29, a nossa última reunião. Quarta-feira temos culto, sábado agora não teremos culto, que é o planejamento para o próximo mês, mas domingo de manhã, 9 da manhã, às 10, o nosso culto matutino. Se você não veio ainda, igreja, o culto matutino está uma bênção, maravilhoso. Hoje falamos sobre o cuidado de Deus por nós, não é?
E foi maravilhoso. Então convido você a vir no domingo de manhã, no primeiro culto 5, no segundo 7 da noite. Convido um visitante, um amigo, um familiar para estar aqui ouvindo a palavra, amém? Está aqui Fred, Jefferson com a família nos visitando. Bem-vindo, meus irmãos. Sejam bem-vindos, volte sempre. No final do culto, nós vamos orar por um casal ali de Salema que quer que a palavra o abençoe a sua vida e o seu casamento, né? Família de Crispim aqui, todo mundo aqui. Genilce e Daiane voltando, né? Graças a Deus. E hoje já trouxe o menino, né? E glória a Deus, porque Deus está abençoando e estamos voltando gradativamente à normalidade. Glória a Deus por tudo isso, amém? Abra sua Bíblia em Hebreus 13. Hebreus capítulo 13. Pastor Vitor já é de casa, e a Adele, tudo certo, tudo na bênção, amém. Olha aí, irmã Glória. Hebreus capítulo 13, carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 21, 20 e 21, amém? Irmãos, essa carta, o tema, coloca o tema, Larissa, por favor. Transformados por Deus para o exercício do bem. Você só consegue fazer o bem se formos transformados por Deus para esse fim, para esse propósito. Eu só consigo amar o próximo, amar meu irmão, se Deus me transforma meu coração para isso. Senão haverá ódio, ressentimento no coração. Mas Deus transforma nossos corações, Deus transforma nossas vidas para vivermos esse bem para a glória do Senhor. Então eu queria que você pensasse nisso, que Deus transformou sua vida para um fim glorioso, para esse bem maior, para que o nome dele venha a ser glorificado. Então a carta aos Hebreus, o último capítulo, capítulo 13, o autor ele encerra a exortação chamando a igreja a viver uma vida de testemunho, testemunhar da graça de Deus, porque ele entende que precisamos mostrar o que cremos através da nossa vida diária. Então o que creio? Então o meu testemunho, a minha vida diária denuncia aquilo que eu acredito. Eu não posso viver essa dicotomia, falando uma coisa e vivendo outra. Mas aquilo que creio, aquilo que acredito, a minha vida vai testemunhar dessa fé, dessa crença no Senhor. O nosso comportamento revela a nossa identidade, irmão. O nosso comportamento revela a nossa identidade, quem nós somos. Por isso que vez ou outra você se pega alguém lhe perguntando: você é crente? Aí você diz: como? Eu não falei nada. Como? Essa senhora me pergunta se eu sou cristão. Porque a tua vida, o teu falar, o teu vocabulário denuncia quem você é. Então o nosso comportamento revela quem nós somos. Santo Agostinho, ele disse uma frase, diz assim, testemunhar não é algo que fazemos, é algo que somos. Vou repetir a frase de Santo Agostinho: testemunhar não é algo que fazemos, irmão, mas é o que vivemos, quem nós somos. Jesus Cristo declara que somos o sal da terra e luz do mundo. Devemos pregar o evangelho com a vida. A Bíblia diz que a mulher, ela sem palavra, ela ganha um marido. A mulher sem palavra, ela santifica o lar. Um autor chamado Robert Murray, ele diz o seguinte: o crente é aquele cuja vida leva os outros a crer com mais facilidade. Tem pessoas que a vida dele afastam as pessoas de Cristo. Outras
levam as pessoas a crer com mais facilidade. Como esse Cristo é maravilhoso. Como é simples compreender as verdades desse evangelho. O mundo precisa conhecer a Jesus, irmão, e contemplar o evangelho na vida dos cristãos. Billy Graham, ele diz o seguinte: a maior necessidade do mundo hoje é de cristão com maturidade espiritual, que não somente tenham professado sua fé em Cristo, mas que vivam essa fé cada dia, diariamente. Eu quero nesse texto tirar algumas lições para a vida. E o texto diz o seguinte: coloca na atualizada, Larissa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, irmão, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Para todo sempre. Amém. Irmãos, transformados para vivermos o bem, e esse bem glorifica o nome do Senhor. Conhecer o Deus da paz. O texto vai dizer o seguinte, o verso 20 diz: ora, o Deus da paz. Nós precisamos conhecer profundamente esse Deus, que é o Deus da paz. Não é Deus de confusão, não é Deus de guerra contra os nossos inimigos, mas Ele não gera guerra em nós, Ele não gera guerra entre nós. É o Deus Shalom, Deus da paz, o príncipe da paz. Conhecer o Deus da paz, esse Deus que promove paz, esse Deus que disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Esse Deus que vai promovendo paz em nossos corações, em meio às lutas e angústias da vida. Esse Deus promove paz em nossos corações. E aí, Mateus capítulo 1, eu vou ler alguns versos aqui. Mateus capítulo 1, verso 21, ele vai dizer o seguinte: ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, irmão, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É esse Deus da paz que perdoa os nossos pecados, que perdoa as nossas iniquidades. E o Salmo 27, versículo 10, Davi vai dizer: porque se o meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor, esse Deus da paz, Ele me acolhe. Ele me acolhe. E João, o Evangelho de João 3,16, ele vai dizer assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus da paz, Ele veio para nos dar vida. Ele morreu no nosso lugar, Ele sofreu no nosso lugar, para que tenhamos vida e que tenhamos paz. E aí o texto continua dizendo: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Cristo Jesus, esse Deus que o ressuscitou ao terceiro dia. E aí Paulo diz que se Ele não houvesse ressuscitado, em vão era a nossa fé. Mas Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para a glória de Deus Pai. E Ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
porque eu ressuscitei para a vida, para dar vida eterna, vida abundante. Não há outro nome, nem no céu e nem na terra, pelo qual devemos ser salvos, só o nome de Jesus. Então, conhecer esse Deus da paz e conhecer esse Deus que ressuscitou seu Filho. A Bíblia diz que Deus Pai ressuscitou seu Filho, Jesus ressuscitou, o Espírito Santo o ressuscitou, a Trindade trabalhando junto na ressurreição de Cristo nosso Salvador. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele reina para sempre. E o texto continua: nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Irmãos, conhecer o grande pastor das ovelhas. O Salmo 23 é uma ilustração do quanto essas ovelhas estão guardadas, alimentadas, conduzidas por esse grande pastor, sumo pastor que é Jesus. E o Salmo 23, eu queria que você em casa lesse esse salmo. Eu acho que você já leu inúmeras vezes, mas eu queria que você lesse em casa o Salmo 23 e marcasse com a caneta que nesse Salmo 23 tem 10 coisas que só Jesus pode dar para você. Ele como pastor e você como ovelha, só Ele pode dar 10 coisas aí. E Davi, ele tem um relacionamento íntimo, profundo com Deus. Ele sabe do cuidado dele com as suas ovelhas, e ele escreve esse salmo dizendo: o Senhor é meu. Eu não sei se é seu, mas meu eu sei que Ele é pessoal. Eu tenho um relacionamento pessoal com Ele. Ele é meu pastor. E Ele sendo meu pastor, eu posso sentir falta de muita coisa. Muita coisa me falta, mas eu tenho do principal, que é o cuidado desse pastor. Há uma satisfação na alma. E aí ele continua ilustrando dizendo, olha, no verso 2, ele diz: Ele me faz repousar, descansar em pastos verdejantes, irmão. Há um alimento. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. 4, ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque Ele está comigo. Ele está do meu lado. E Ele estando do meu lado, isso me fará prosperar. Haverá um sucesso, porque Ele está comigo, do meu lado. E tudo que eu venha fazer, haverá uma prosperidade, um sucesso glorioso, para glorificar o nome dEle. Porque tudo que José tocava, fazia, ele prosperava, porque Deus era com José. E Davi disse: eu não tenho, porque Ele está comigo. O cajado me corrige e me salva. Essa palavra, ela corrige, ela disciplina e ela salva o pecador. Quando ele se arrepende dos seus pecados e reconhece que é um pecador, e Cristo é o caminho, a verdade e a vida. 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Quando Davi volta da guerra vitorioso, há um banquete preparado para celebrar a vitória. Uma mesa. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Hebreus 13, verso 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem. Agradar a Deus, irmãos, em cumprir a sua vontade. Essa expressão aperfeiçoe em todo o bem é uma expressão grega que naquela época era conhecida de todos. E essa expressão, vos aperfeiçoe, para os médicos, eles conheciam o significado que era colocar no lugar os ossos
quebrados. Para os pescadores, significava remendar uma rede rasgada. Para os marinheiros, significava preparar o navio para uma viagem. Para os soldados de guerra, significava equipar o exército para a batalha. É isso que significa, vos aperfeiçoe. E Deus, Ele quer fazer isso com a sua igreja, equipar a sua igreja. Deus deseja colocar os ossos quebrados de nossa vida, a fim de andarmos corretamente e vivermos para a glória do Senhor. Ele deseja reparar a nossa rede, para que apanhemos peixes, ganhemos almas para o reino dEle. Ele deseja equipar-nos para a batalha e nos preparar, a fim de não sermos destruídos pelas tempestades da vida. Em resumo, Ele deseja nos amadurecer, de modo que possa operar em nós, por meio de nós, aquilo que lhe apraz, segundo a sua boa vontade. Agora, pastor, como é que Deus equipa a sua igreja para a batalha? Ao estudar esse termo, os instrumentos que Deus equipa a igreja Ele emprega a palavra de Deus. Ele emprega a palavra de Deus. A igreja é equipada para as batalhas da vida, e esses instrumentos que Deus usa para equipar a igreja é a Bíblia, o Evangelho. Essa palavra que é poderosa, eficaz, que é luz. Essa palavra que tem poder de exortar, de corrigir, de disciplinar, que é inspirada por Deus. Como é que Deus equipa seu povo, irmão? Por meio da oração. 1 Tessalonicenses 3:10 diz que é por meio da palavra e por meio da oração, orando noite e dia, com máximo empenho. Olha só, irmão, graças a Deus, eu louvo a Deus, que eu vou dizer agora. A igreja tem segunda, terça, quinta e sexta aqui de oração. Graças a Deus, muita gente entendendo esse momento de oração. Glória a Deus por isso. Que você desperte para isso, porque você só é equipado para a batalha da vida e vencer por meio da leitura do Evangelho, de aprender a palavra e de ter momentos de oração. Terceiro instrumento que Deus usa para nos preparar é a comunhão da igreja local. Efésios 4, versículo 11 e 12, Paulo vai dizer: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Como é que Deus equipa a sua igreja para a batalha? Comunhão com a igreja, viver em coinonia, viver bem com os irmãos, viver bem com meus irmãos, viver em paz. Isso é uma arma poderosa. Uma família unida, uma família que vive em paz, uma família que estão em acordo, em comunhão, e uma igreja local que anda num só propósito de ganhar almas para Cristo e de ver a glória do Senhor. Também usa cristão como indivíduo para equipar e reparar. Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido com alguma falta, você que é espiritual, corrija, coloca ele no eixo, com palavra em amor, essa exortação em amor, para que ele reconheça que errou e volte para a linha. Então Deus usa pessoas para ajudar outras a se corrigirem. Esses são os instrumentos que Deus usa para aperfeiçoar
preparar a sua igreja. E por fim, ele emprega o sofrimento para aperfeiçoar seus filhos. 1 Pedro 5,10. Sofrimento, viu, irmão? Vá nessa história que, não vou parar de sofrer, entrei na igreja agora, sou crente, sou cristão, parar de sofrer. Jesus é muito sincero com a igreja: no mundo tereis aflições. Agora, você não está só, eu estou do seu lado. O sofrimento, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres o que, irmão? Sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de preparar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, para nos equipar para a glória do seu nome. Amém? Volta lá para Hebreus 13, Larissa. Vos aperfeiçoa em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Irmão, nós vivemos para glorificar o nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor. A minha vida tem que glorificar o nome do Senhor. Meu viver tem que exaltar o nome do Senhor. É para isso que Ele transformou nossas vidas, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Amém? Qual é a aplicação de tudo isso para a minha vida e para a sua vida? Em primeiro lugar, essas bênçãos, apresentada aqui, alguns privilégios que temos como cristão. Primeiro, nós temos o Deus da paz. Sendo, pois, justificado, temos paz com Deus. Paz. Temos essa paz em nossa alma, paz em nosso coração, paz nos nossos relacionamentos. É um privilégio de ser transformado por Deus e recebermos a paz do Senhor. Segundo, nós temos um pastor grande e imortal. Terceiro, nós vivemos sobre uma nova aliança. Essa transformação, essa vida nova, essas bênçãos de paz e de glória ao nome de Jesus só é possível pela eterna aliança de Cristo Jesus. Essa nova e eterna aliança que Ele fez com a sua igreja, de que nada poderá nos separar do amor de Deus, que nós estamos sendo guardados, preservados para o grande dia, para o encontro com o Senhor. Isso é possível, irmão, pela eterna aliança do Senhor. Nós somos aperfeiçoados por Deus para cumprirmos a sua vontade. É Deus que nos prepara a equipa para cumprirmos a vontade dEle. Humanamente você não vai conseguir, sozinho você não vai conseguir, mas quando Deus equipa você com a palavra, com a oração, com essa comunhão, você consegue fazer a vontade do Senhor. Nós temos um Deus que opera em nós para vivermos de forma agradável em nossa presença e para a sua glória. Pastor, o que é que eu levo para casa, para que eu possa viver e praticar em casa, na minha vida diária? Como seria diferente se transformado, irmão, se essa transformação fosse uma realidade na nossa vida? Sabe o que é que você ia fazer? Você ia fazer essa oração diária, dizendo: Senhor, torna-me pleno, perfeito em toda boa obra, para fazer a tua vontade. Você ia orar diariamente: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a tua vontade. Então, Senhor, me aperfeiçoa, me prepara, me capacita para realizar a tua vontade. Segundo, Ele opera em mim aquilo que é agradável diante dEle. Quantos sonhos e desejos temos, irmão, mas Deus opera aquilo que é agradável aos olhos dEle.
aquilo que é da vontade dEle, Ele vai operar em nós. Faze-nos por meio de Cristo Jesus, e que Ele receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, igreja?